Pessoal, hoje eu quero falar com você sobre um assunto que pode até não parecer muito espiritual, se você pôde perceber o título da live desta manhã. Quem se ama se protege. E por que eu decidi abordar este princípio, este fundamento com você? Porque eu creio que Deus, o nosso Pai amoroso, Ele sempre tem o melhor para nós. Há um texto que eu particularmente gosto sempre de refletir nele, mas de forma muito sóbria, muito até racional às vezes, para que a gente possa perceber que o amor de Deus por nós, a graça, a bondade, a misericórdia dele por você e por mim, tem como propósito maior nos oferecer, nos dar, não somente a salvação. Óbvio que a salvação é a coisa mais importante da nossa vida, porque se eu assim posso expressar como coisa, talvez como bênção seja melhor a palavra, mas é a melhor, a maior e a bênção eterna que você e eu temos, é a salvação da nossa alma. E óbvio que nós jamais vamos ignorar isso. Nós sabemos que isto é o melhor de Deus para nós, porque é eterno. Por outro lado, pessoal, a gente continua vivendo nesta terra. Nós somos humanos, finitos, limitados, sujeitos às falhas, erros, pecados. Enfim, vivemos um turbilhão de emoções, de sentimentos, de incertezas, de inseguranças e a própria vida. E olhando para a vida numa perspectiva humana, social, contextual, principalmente nesses últimos meses, ano passado e este ano já, com a agressividade desta pandemia, porque penso eu que hoje dificilmente nós teremos entre nós alguém que não tenha sofrido uma perda muito próxima. E isso então traz para você e para mim uma tristeza muito grande, óbvio, uma tristeza. Muitas vezes perdas irreparáveis, né? Você perde um pai, perde uma mãe, ou perde o próprio esposo, o companheiro, a esposa, enfim, são perdas, como eu disse, às vezes irreparáveis. Você não vai conseguir mais refazer a sua vida afetiva, relacional com outra pessoa. Pai e mãe, só se tem um, não dá para substituir. Mas a vida, ela tem em Cristo Jesus um propósito, sabe? Eu não sou contra a questão do pensamento positivo, de se olhar, de se perceber, de se projetar as coisas na perspectiva positiva. Ao contrário, a Bíblia diz que nós, você e eu, como filhos de Deus, devemos focar a nossa vida, a nossa história e o nosso futuro em coisas positivas que são baseadas, essas coisas, nas promessas de Deus. Esse texto de Romanos, capítulo 8, como eu já disse aqui, ele fala de uma experiência, ele não fala de uma crença, de uma fé, no sentido de algo que não foi experimentado. Paulo diz assim, a partir do versículo 26 de Romanos 8, quem se ama se protege, guarde isto. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste, nos auxilia, nos orienta, nos socorre, nos assiste em nossa fraqueza. Porque nós não sabemos como orar da maneira correta, como convém. Muitas vezes nós oramos e não recebemos porque oramos errado. Pedis e não recebeis porque pedis mal.
para gastardes em vossos próprios deleites. Então, nós não sabemos, muitas vezes, como orar. E então o Espírito, ele nos assiste nas nossas fraquezas, nesta nossa debilidade, deficiência, nesta falta de habilidade e de eficiência para saber como orar. O Espírito Santo vem e nos auxilia. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que vai além da que nós, obviamente, sabemos, e quando não sabemos, ele intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis diante do Pai, ele se derrama e ele transmite ao Pai a nossa dor, a nossa angústia. Às vezes você e eu estamos vivendo momentos de grande tristeza, de grande angústia, de grande pavor, pânico, essas coisas que afetam, e principalmente nestes últimos tempos, em face desta, como eu disse, maligna pandemia, tem trazido tanto caos para a humanidade. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. O Verbo que se fez carne, o Pai, o Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Criador, o Verbo, o Pai Todo-Poderoso, aquele que sonda, aquele que esquadrinha os nossos corações, ele sabe da mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, a palavra, o Verbo, o Cristo ressurreto, o Cristo exaltado, o Cristo glorificado, ele, segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Então você vê que há uma conexão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito. Então o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Verbo, da palavra do Deus Filho, que intercede por nós diante do Pai, ele que sabe, ele que conhece, esquadrinha os nossos corações por meio da sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 cortes, ela faz a divisão entre o espírito, a alma, o corpo. Esta palavra que tem poder para penetrar dentro de nós e ir no mais profundo da nossa existência. Esta palavra, o Verbo, Deus que é Verbo, Deus que é a palavra, ele intercede pelos santos, porque ele conhece a vontade do Pai. Então aqui nós temos a perfeita unidade, a perfeita comunhão e a harmonia da Trindade, trabalhando para o seu, meu, nosso bem. E aí o apóstolo Paulo, então, agora diante desta verdade, ele faz uma declaração que você e eu precisamos em todo tempo renovar sobre a nossa mente. Aliás, meu irmão e minha irmã, nós, você e eu digo a partir de mim, eu tenho compartilhado muitas experiências pessoais, porque eu não tenho que esconder nada da minha vida em relação a você, desde que eu decidi ter uma vida pública, porque a vida do ministério é uma vida pública, a vida do cristão é uma vida pública, não é? Porque nós fomos chamados como testemunhas. Então, nós somos testemunhas, nós somos arautos, proclamadores, nós somos os profetas, as profetisas de Deus, nós somos aqueles que vieram e foram chamados para proclamar as boas novas. Então, a gente não tem que ter esse melindre, esse cuidado exacerbado com aquela coisa do que vão pensar, o que não vão pensar, o que vão achar, o que vão achar. Não, a sua e a minha vida está em constante evolução. Não a evolução darwiniana, mas a evolução da manifestação da graça de Deus e o aperfeiçoamento e a santificação por meio da revelação da palavra, da ação soberana, sobrenatural do Espírito Santo em nós, corroborados agora pela ação e pelo poder que vem do alto, pelo Verbo que se fez carne, habita em nós e gera em nós a cada dia esta manifestação da glória de Deus. Então, crendo nisto, vou repetir para você de forma bem objetiva, o Deus Espírito Santo que se derrama
diante do Cristo ressurreto, do Deus, o Messias, o ungido de Deus, que intercede por nós, pelos santos, ao Pai. Então, esta conexão, esta trindade, ela está trabalhando para que você e eu possamos receber, ter da parte do nosso Pai a experiência, a vivência com o amor dele, com o poder dele, com a glória dele, com a graça dele, com a libertação dele. E então o apóstolo Paulo faz esta afirmação. Sabemos, versículo 28 de Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, daqueles que são conquistados, são chamados segundo o propósito dele. Ou seja, Deus tem um propósito na sua, na minha, na nossa vida. Então, gente, mais importante, ou muito mais importante do que qualquer experiência que você e eu possamos ter na nossa vida, e devemos buscar todas as experiências que Deus tem para nós, é entender que em Cristo Jesus, por meio da palavra de Deus, por isso que, meu irmão e minha irmã, nós não podemos ou não devemos, né? Poder a gente pode, que a gente tem um livre-arbítrio, nós não devemos jamais nos distanciar, nos desviar da palavra. Mantenha-se firme na palavra. Quando você se mantém firme na palavra, a promessa de Deus, que mesmo em meio ao caos, às incertezas, inseguranças, tristeza, angústia, qualquer coisa que a gente esteja vivendo, Deus vai pegar tudo isto, mesmo nas nossas fraquezas. Gente, olha o texto. Também o Espírito, versículo 26, semelhantemente nos assiste, nos socorre, nos auxilia, nos ampara, nos ajuda em nossa fraqueza. No momento de fraqueza, nós não temos que ir para o pecado, nós não temos que ir para a ação humana, não, nós temos que ir para o derramar diante do Senhor, ainda que sem palavras, ainda que em silêncio. O Espírito Santo vai interceder por nós. Jesus, que é o verbo, que é a palavra que sonda os nossos corações, Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, vai conhecer o mais profundo do nosso íntimo na revelação do Espírito e vai interceder ao Pai por nós. Quando ele faz isso, o apóstolo Paulo diz: sabemos, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? Nós somos chamados, mas para quê? Você foi e eu, nós fomos chamados para quê? Porquanto aos que de antemão conheceu, aqueles que ele chamou, também os destinou com antecedência, os destinou antes, predestinou. Olha o propósito aqui, irmãos: para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito, o primeiro, o mais velho, entre muitos irmãos. O que Deus fez? Ele disse o seguinte: olha, vamos montar aqui uma força-tarefa, né, uma expressão bem usada nos últimos anos. O Pai, o Filho e o Espírito criaram todo o universo, criaram todas as coisas. Pela palavra o mundo foi criado, você e eu fomos criados, o pecado veio, nos deformou, nos destruiu, nos separou de Deus. Deus não desanimou, não desistiu de nós, criou então, na comunhão com o Filho e com o Espírito, uma estratégia, uma ação. E ele disse: olha, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos resgatar os homens, vamos salvar, vamos colocar em prática. Olha, gente, preste atenção nisso. Deus, o diabo não sabia disso. O diabo não sabia disso, porque tudo isso aconteceu antes de tudo, antes da criação do mundo. É muito louco para nós, mas é assim que funciona. Se você quer ser cristão, você tem que viver pela fé. E diz a Bíblia que
palavra da cruz é loucura para os que perecem. É isso mesmo, é verdade. Eu já contei aqui várias vezes para você, mas só para lembrar dessa loucura, exemplificá-la de forma prática na minha vida. Eu fiz uma consulta com um médico homeopata. Eu amo medicina alternativa, todos os tratamentos alternativos. E aí eu fui tratar com homeopatia. E o meu médico era um médico de uma linha da homeopatia que chama unicista. Então trabalha de forma holística com o todo, trabalha muito com as emoções, história, enfim. E aí eu fui contar para ele a minha vida. Eles querem conhecer a vida e tal. E num determinado momento contei a ele sobre a minha experiência espiritual cristã, né? Ele queria conhecer. Aí eu falei com ele que eu cria, conforme estava na palavra de Deus, que quando Cristo morreu, eu morri com ele, fui atraído nele ali, o meu velho irmão foi crucificado, e nele eu morri, fui ressuscitado, então, uma coisa muito legal. Enfim, dei ali meu testemunho da minha experiência, foi o que ele pediu, eu estava contando. Então, quando ele me passou o remédio, eu cheguei em casa, fui compartilhar com o pastor Antunes, que na época era o meu discipulador, e aí naquela época eu compartilhando com ele, e ele também, na época estava conhecendo melhor essa linha da homeopatia, ele foi pesquisar a base, né, daquela medicação. Aí eu achei muito legal que ele ligou depois e falou: rapaz, ele te deu algumas coisas relacionadas com esquizofrenia, entendeu? Então realmente o cara acha que você está vivendo um momento de total instabilidade, porque é loucura, você parece que é louco. Porque veja bem, você dizer para qualquer pessoa racionalmente que você foi escolhido por Deus antes da criação do mundo. Primeiro que muita gente nem crê que o mundo foi criado por Deus, crê que o mundo é fruto do caos, de uma explosão, enfim, de qualquer coisa que aconteceu, e assim vai. Aí você diz assim: olha, eu fui criado por Deus, eu fui planejado por Deus, eu fui feito por Deus antes da criação do mundo. Ele me predestinou, ele me destinou lá atrás. E ele me destinou, ele me chamou com um propósito, o propósito de que eu seja semelhante a Jesus, e ele, Jesus, seja o primogênito, o irmão mais velho de toda esta família. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, semelhante ao filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Por isso que diz a Bíblia que ele nos chamou segundo a sua vontade, que ele nos chamou segundo o seu propósito. Aqueles que ele predestinou, ele chamou. Aqueles que ele chamou, obviamente, ele teve que exercer a justificação, daí a vinda do Cordeiro, de Cristo. Então a justificação está incluída aqui: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então nós fomos justificados crendo naquilo que Deus estabeleceu por meio do seu Filho Jesus, o Messias, o ungido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aos que justificou, diante da justificação destes, a esses também glorificou. Aí aqui eu quero pensar com você mais uma vez nesta manhã sobre o tema dessa live: quem se ama se protege. Porque o que a gente precisa perceber, e eu estou trabalhando isso na minha vida a cada dia, porque eu sou muito dado, eu quero ajudar as pessoas, a vida toda eu quero servir as pessoas. Já falei isso aqui também, por causa da experiência de anos em tantas áreas, eu acabei adquirindo um ou outro conhecimento, até porque eu gosto de conhecer, eu gosto de aprender. E aí acabou que as pessoas começam a consultar, a falar, e eu, por vezes, tenho me policiado. Às vezes eu vejo a pessoa fazendo alguma coisa, planejando alguma coisa, eu até dou um toque ali e tal, mas depois aquilo me dá uma angústia, porque às vezes eu percebo, né, que a pessoa não está fazendo o que é, mas ela decidiu fazer. Aí eu estou aprendendo a respeitar o outro, mas acima de tudo estou aprendendo a respeitar-me. Estou aprendendo a entender que, assim como eu, cada um de nós, Deus deu o livre-arbítrio, e que é uma decisão nossa, minha e sua,
decidir amar, porque essa situação do amor próprio dentro da religiosidade, principalmente da fé evangélica, como se projeta o amor ao próximo de uma maneira potencializada ao nível de Jesus, que é dar a vida pelo próximo, a gente se esquece que você tem que doar-se para aqueles que querem receber. Porque o próprio Jesus, ele nos ensina que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, às vezes, você e eu, não é que nós não amemos as pessoas, não é que a gente não está pronto para amar, mas nem sempre as pessoas querem ser amadas com o amor de Deus, querem ser amadas para que sejam supridas suas necessidades. E aí você e eu muitas vezes passamos a ser usados, preste atenção nisso, para suprir a necessidade dos outros. E eu vou falar algo aqui para você que pode parecer até não muito espiritual, mas nenhum sacrifício do cristão pode fazer mal a ele. Deus não deseja o mal para nós. Deus não tem o mal para nós. Sacrifício que você e eu fazemos pelo próximo, sacrifício de doar a nossa vida, não pode nos levar ao mal, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A Bíblia é clara em dizer que todo o sofrimento que você e eu passamos, ainda que seja algo que não nos traga, preste atenção, bem-estar, nos leva ao crescimento e ao aperfeiçoamento. Portanto, nenhum sacrifício que te faça mal vem de Deus ou é para o bem. Sacrifício é algo voluntário, por amor, racional, consciente, para servir ao próximo, ainda que com sofrimento, mas que não me faça mal, que não me adoeça. Eu não sei se eu estou sendo muito claro, quero que o Espírito Santo me dê mais graça durante os próximos dias para eu voltar a este assunto aqui com você. Se eu faço algo para te abençoar e aquilo me faz mal, não é de Deus, gente. Meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem para você e para mim uma vida de paz. Nenhum sacrifício que me perturba, nenhum sacrifício que me traga mal pode vir de Deus, porque a palavra de Deus diz que todo o mal que foi planejado, projetado, estabelecido para a minha vida, foi encerrado na cruz do Calvário. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele, Cristo, tomou todo o mal. Vou repetir, vou falar isso amanhã de novo. Se Deus me der graça, eu falo sexta. Se Deus me der graça, eu falo domingo de manhã, eu falo domingo à noite. E eu vou insistir com você. Se algo está te fazendo mal, prejudicando sua vida espiritual, mental, emocional, física, financeira, não vem de Deus. Perdas e prejuízos nunca vêm de Deus, meu irmão. Bênção é que vem de Deus. Quem veio para roubar, quem veio para matar, quem veio para destruir é o diabo. Se o seu relacionamento com outra pessoa está te destruindo, isso não vem de Deus. Se o seu sacrifício traz o mal para você, não é um sacrifício, preste atenção, espiritual, agradável a Deus. Gente, como que algo que deve ser agradável, que me leve a experimentar, eu vou ler a Bíblia para você, acho que é melhor.
Eu quero viver uma vida melhor. E você? Eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de foco. Eu hoje ouvi uma reflexão, uma pequena palestra, logo pela madrugada, e a pessoa falava a respeito de um pensamento já no final da vida de Steve Jobs, e ele dizia que uma das características de se ter foco é você dizer não. O que está te fazendo mal? Diga não. Rejeite. Abandone. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus. Estou tendo muita paciência, estou respirando, controlando a minha mente aqui, para desacelerar, para falar bem calmo com você. Se o sacrifício para Deus é agradável, por que ele tem que me fazer mal? Está errado, gente. Está errado. Para. Se você, para fazer o bem ao outro, tem que fazer mal para você, está errado. Eu não vejo isso na Bíblia, não. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja. Vou ler a Bíblia, só a Bíblia para você, está em Romanos 12, tá? Para que você experimente, eu falei aqui no início, que aquela fala, que aquele escrito, que aquela declaração, que aquela pregação, que aquela profecia, que aquela liberação de palavra viva que Paulo faz em Romanos 8, 26 e 28, não é uma coisa futura, é uma coisa presente e experimental. E aí ele diz assim, Romanos 12, 2, você seja transformado pela renovação da sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir para você. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Me fala uma coisa, fala, me ajuda. Deus tem uma experiência para que experimenteis boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algo que te faz mal vem de Deus? Está destruindo sua vida, destruindo suas emoções, destruindo sua mente, espedaçando ou despedaçando, esfacelando sua mente, suas emoções, vem de Deus? Bom, para mim não vem. Eu vou seguir nesse caminho que eu creio, que é o caminho de Deus, que é o caminho de bênção, que é o caminho de aprender a dizer sim e a dizer não. A dizer sim para Deus e a dizer não para aquilo que não é de Deus. Inclusive, muitas vezes, sacrificar, porque se o sacrifício que eu tenho que fazer traz mal para a minha vida, eu não creio que este sacrifício seja de Deus. Espero que Deus, pela sua bondade e misericórdia, nos leve pelo Espírito Santo a entender esses princípios, que você, na medida do que desejar e entender que deve, coloque-os em prática na sua vida. Mas eu continuo crendo e vou estudar melhor, mas continuo crendo a cada dia. Vou estudar, aprofundar, mas eu continuo crendo que nenhum mal na minha vida vem de Deus. O que Deus tem para mim, segundo a palavra dele, é pensamentos de paz, pensamentos nas coisas do alto. Eu quero aprender a dirigir, conduzir os meus pensamentos
para aquilo que me traz paz. E aquilo que não me traz paz não é de Deus e eu não vou receber na minha vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te renove, te fortaleça, te dê ânimo, te dê revelação, entendimento, clareza, e que você, ao ouvir de tudo, retenha o que achar que é conveniente, que melhor traz bem-estar para a sua vida, que te aproxima mais do Pai, que te dá mais comunhão, intimidade, liberdade, uma vida de paz e de alegria diante dele. Por quê? Porque para nós o que ele tem é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Boa, agradável e perfeita vontade. O que foge disto, não penso eu, não creio eu, não pode vir de Deus. Ainda que, no sofrimento, Deus sempre usa, preste atenção, o sofrimento para nos fazer crescer. Mas ainda que sofrendo, nunca será o mal. Deus não deseja o mal. Se algo está te fazendo mal, livre-se disto. Se não, só para fechar, Jesus não teria nos ensinado a orar assim: livrai-nos do mal. Deus te abençoe e te dê todo o bem, toda a graça dele, toda a bondade, todo o amor, toda a paz. Até amanhã, se Deus quiser, aqui no mesmo horário, gente. Às 8 eu abro. Estou abrindo até antes, agora quando dá 7h58, 7h59 eu já abro aqui com você. A gente já vai batendo um papinho. Às 8 é o oficial. Às 8h05 eu fecho a música aqui, encerra-se o nosso bate-papo e a gente segue para a reflexão.